paz do Senhor, que bom que chegou o momento de irmos até você com este programa e a finalidade é proporcionar ali alguns momentos de boa informação, de um bom conteúdo, louvor a Deus, oração, enfim, reflexões que nos levam a pensar sobre aquilo que está acontecendo. E no programa de hoje, como você já pôde ver, temos a participação do nosso irmão Andrezinho, que coopera aqui com o nosso programa todas as semanas. E hoje eu vou ter a oportunidade, o privilégio, a alegria de conversar com o pastor Arquelau. Ele que é um dos cooperadores da Assembleia de Deus em Rio Branco e gentilmente aceitou o nosso convite. Obrigado, pastor. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Com certeza, Deus tem coisas maravilhosas para nós nesta oportunidade dentro deste programa. Pastor Arquelau, bem-vindo ao programa de hoje. A sua saudação, as suas primeiras palavras aos nossos telespectadores e internautas que estão a nos acompanhar. Primeiramente, obrigado, pastor Luiz, pelo convite. É uma honra estar aqui nesse programa, ao lado do nosso pastor, e poder ouvir bem de perto essa palavra abençoada, esse ponto de vista, e participar do programa como esse, pastor, que tem uma grande audiência e que com certeza traz benefício espiritual para muita gente que está assistindo. Para que você fique um pouco mais inteirado, o pastor Arquelau é um grande teólogo, é um homem que se esforça pelo estudo das Escrituras, é um homem dos livros, ama a leitura, é ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e, acima de tudo, é um cristão autêntico que serve a Deus de todo o seu coração. Pastor Arquelau, o senhor é de uma geração, assim como eu, que ainda acompanhamos, vivenciamos muitas coisas diferentes do que aí está em termos de cristianismo. A minha pergunta, a primeira pergunta para o senhor é: como você se sentiu ou se sentia quando nos primeiros anos de vida cristã e até mesmo de vida ministerial, ainda lá pelos anos onde o pastor Muniz era ministro do Evangelho conosco e presidia a Assembleia de Deus em Rio Branco? Pastor Luiz, quando a gente recorda, né, essa época, como o senhor já mencionou, eu era criança e também cheguei na adolescência, e com muito saudosismo a gente recorda, e a gente nota, evidentemente, muita diferença de lá para cá no tempo, muitas diferenças positivas também, evidentemente, mas a saudade da simplicidade dessa época, né, ela nos leva exatamente a querer resgatar algumas coisas dessa época ainda, e eu louvo a Deus que a nossa igreja ela tem um lado tradicional que preserva esses princípios da época. Glória a Deus. Né, trazem para os nossos dias, sem contudo, desprezar aquilo que nós temos de novo hoje, né? Os recursos, as oportunidades, enfim, tantos benefícios. Querido Arquelau, você é de uma família onde teu pai fundou vários trabalhos aqui próximo a Rio Branco, no estado do Acre. Era um obreiro muito dedicado. Fale um pouco de trabalhos por onde seu pai passou quando você ainda era criança, adolescente, enfim. Sim, pastor. Meu pai, Aldo Ângelo, foi um grande evangelista, né? Digo que é ainda. Abriu muitos trabalhos, né? Entre os quais eu ouvi ele contar, e ele
gosta até de recordar, ele sempre menciona que o trabalho da Extrema, por exemplo, né? A época que ainda fazia parte eclesiasticamente daqui do Acre, ele que abriu esse trabalho, e numa época, pastor Luiz, uma época de muita dificuldade, não só de locomoção, mas também de enfrentamento ao Evangelho. Havia uma resistência muito grande, fomentada, às vezes até pela igreja oficial da época, né? E ele, um dia desses, conversando com ele sobre isso, e eu perguntei por que dessa, às vezes, aquela agressividade no evangelismo, né, no evangelizar, e ele disse o seguinte: olha, Arquelau, quando a gente entrou no ministério, a orientação que a gente tinha era para ir pregar o Evangelho, e a gente entendia que era assim, né? E a época dava certo muitos daqueles aspectos, né, de ensinar. Verdade. E eu recordo de ouvir ele contando que apanhou por causa da pregação do Evangelho. Tem um fato bem interessante que já vi ele contar várias vezes, sobretudo em relação à Vila Extrema, que ele abriu o trabalho, né, pregou, ganhou muitas pessoas para Jesus, e quando ele vinha de lá para cá, a estrada, a BR, na época ainda era de barro, e aí o ônibus quebrou, uma coisa assim, e ele encontrou com alguns capatazes de fazenda e tal, né? E eles bateram nele porque ele estava pregando o Evangelho. E ele conta que se ajoelhou para apanhar, né? E o que é cômico é que na volta, quando ele retornou para lá, muitos irmãos que tinham se convertido, aí já queriam sair da igreja porque, então a gente vai ter que apanhar também por causa do Evangelho, né? E aí ele conseguiu reverter aquela situação, mas um fato que é bem mais um detalhe desse tempo dele que eu acompanhei mais de perto foi a abertura dos trabalhos na Assembleia de Deus do Calafate, né? Sim. Que na época era colônia ainda, e os trabalhos lá, eles eram um ponto de pregação, na verdade, e a igreja, a sede do campo, isso década de 80, início da década de 80, a sede do campo era na Transacriana, no quilômetro 17. E o Calafate era um ponto de pregação onde havia 2 ou 3 famílias apenas que eram assembleianas, né? E esse trabalho foi aberto na época, e a locomoção era muito difícil. Eu ainda cheguei a vir acompanhando ele muitas vezes para a base aqui no Templo Central, né? Templo Central na base, a pé, do Calafate a pé, né? 6 quilômetros ali de estrada do Calafate, e mais aí acho que uns 4 quilômetros mais ou menos até chegar ao centro, né? E são lembranças que nos alegram, né? Porque a gente vê que de todo esse trabalho os resultados permaneceram, né? E eu me considero um desses resultados pela graça de Deus. Glória a Deus. Olha, queridos, eu estou aqui trazendo essas histórias lindíssimas à tona, porque convivi com Aldo Ângelo, como disse o Arquelau, grande evangelista, homem destemido mesmo. E é para nos situarmos sobre aqueles que passaram, o quanto eles construíram um caminho para nós hoje estarmos trilhando por esse caminho. Devemos muito àquela geração de obreiros que não mediu esforços para estabelecer a obra de Deus. Pastor Arquelau, com certeza é do interesse daqueles que nos acompanham saber como se deu o início do seu ministério propriamente dito, o ministério do pastor Arquelau, onde aconteceu, como você encarou essa questão ministerial na tua vida? Pastor Luiz e caros telespectadores, eu costumo dizer que o marco do meu ministério, inicialmente, foi o batismo com o Espírito Santo. Em 1994, eu criado na igreja, né, criado no lar cristão, mas um lar que teve algumas turbulências também, e aos 11 anos minha mãe faleceu, e em meio a tantas turbulências na vida, na adolescência, quando eu tinha aproximadamente 16, 17 anos, eu fui visitado de forma mais plena pelo Senhor e tive essa experiência com Ele, uma experiência até então não conhecida ainda. E a sede pela leitura da Bíblia, de livros, era muito grande que
o que eu gostava de ler antes, romances e outros livros, né, infantos juvenis, eu trouxe tudo para a leitura da Bíblia e de livros cristãos. E aí a chama foi ardendo no meu coração, a chama foi ardendo, e o meu ministério com separação ministerial foi em 1996. Né? O pastor Valério, na época, era o nosso pastor na Assembleia de Deus do Calafate, eu ainda um jovem, com 19 anos, mas sempre disposto ali a fazer a obra, e então ele me surpreendeu, na verdade, né, com a separação ministerial, e fui autorizado evangelista no mês de junho de 1996, e de lá para cá, essa experiência com Deus, com o serviço na igreja, né, e com o estudo da palavra, ele veio se intensificando cada vez mais. Glória a então, Deus. isso foi em 96. Em 1999, o pastor Francisco Machado, que era o nosso pastor no Calafate à época, me levou ao ministério e à convenção, né, e fui ordenado evangelista. E em 2011, já na gestão do pastor Tadeu, cada um teve um papel importante, né? Então ele vou dizer assim, me brindou com isso, né? Não era algo que a gente desejava. Eu acho que todo obreiro, eu acho que é natural que ele deseje o ministério. É bíblico, né? É bíblico, exatamente, né? Mas eu não tinha isso como obsessão ou como uma perseguição assim cega, né? Mas eu lembro quando ele me chamou, né, e disse que ia apresentar ele, mais outros obreiros, né? E eu deixei à disposição dele. Em 2011 eu fui apresentado à convenção, ao pastorado, né? Já era convencional desde 99, e fui apresentado ao pastorado. E eu me sinto muito grato a Deus e aos meus pastores, né? Por esse reconhecimento que eu costumo dizer, pastor, que a ordenação ministerial, ela é mais uma confirmação daquilo que Deus já trabalhou na vida da pessoa. Está trabalhando, né? Porque é um trabalhar constante, né? Um trabalhar constante. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora, e é claro, direcionada a você, mas o foco são os obreiros mais novos, os aspirantes ao ministério, para que eles possam também ter uma noção melhor de como Deus trabalha. Qual a influência do ministério do pastor Valério sobre a sua vida, no seu ministério, e que legado essa influência deixou para você como obreiro, como pastor? Pastor Luiz, é uma pergunta que eu tenho prazer em responder, porque é um reconhecimento, né? Eu acho que a gente, enquanto obreiro, servo de Deus, a gente precisa ter sempre essa percepção e reconhecimento daqueles que trabalharam na vida da gente, né? E ainda trabalham, né? O pastor Valério continua sendo uma referência para a gente ainda. Mas, como eu lhe falei, quando eu fui morar no Calafate, em 1992, fui morar com meu avô, já falecido, Luiz Gonzaga, que era um dos veteranos da Assembleia de Deus do Calafate e do bairro do Calafate também. E eu era um jovem, como já mencionei, com muitos dissabores, né? Com muitas insatisfações, perdas da vida e na vida, né? Então eu não tinha assim uma experiência aproximada com Deus, apesar de ter sido criado num lar cristão. E eu fui um jovem que dei trabalho na igreja na época ainda, né? Adolescente. Todos nós. Pois é. Nós. Então eu falava, por exemplo, para o meu avô que vinha para o culto no Templo Central, né? Aqui na cidade, na época era Colônia, Calafate, e na verdade eu não ia para o culto, ia para a praça, e aí o meu avô dizia, mas por que você não vai para o culto aqui, bem pertinho? Não, vou, porque eu sou membro de lá ainda. E tal. Mas assim, isso durou mais ou menos aí um ano e meio, mais ou menos. Então, a influência do pastor Valério, a paciência dele, né? Cada vez que eu ia à frente na igreja pedir perdão, né? Antes da ceia, então, essa paciência dele, e às vezes a melancolia também que eu sentia, procurava ele, e ele orava por mim, dava uma palavra de conforto. E a influência, além disso tudo, foi a da leitura. A da leitura. Então, o pastor Valério me emprestou, né, livros inicialmente, que eu tinha muito poucos, né? E eu lembro que ele dava um prazo, né? Eu lembro de um livro que ele me emprestou, acho que era O Jovem Pastor, não me lembro, né? E ele me deu um prazo. E, de fato, eu cumpri. Li em 1h30 o livro, né? Li, devolvi para ele. E aí, depois, eu fui adquirindo livros, né? Até trouxe um aqui. Olha né? aí.
Um livro antigo, um dos primeiros que eu adquiri, ainda no início da década de 90, né? Senhora em Fogo é um livro que traz a biografia de Moody, né? Marca, Moody. Esse livro marca quem o lê. Exatamente, li umas 2 ou 3 vezes. E aí, essa influência da leitura, interessante que eu estava terminando o ensino médio, mas em nenhum momento o pastor Valério, à época, demonstrou qualquer necessidade de eu parar de estudar para servir a Deus, de forma alguma, né? Então, eu conciliava o trabalho, o estudo, né? E o serviço na igreja, e as leituras. A maior influência nesse sentido mesmo foi da leitura da Bíblia e de livros cristãos, né? E já tinha um pouco disso vindo do meu pai, que até hoje é um grande leitor, né? Mas a participação do pastor Valério foi muito importante nesse aspecto. Glória a Deus. Olha aí, jovem obreiro, aspirante ao ministério. É preciso que se tenha referenciais. É claro que isso está muito escasso hoje, mas ainda existe, tá? Procure alguém que possa ser o seu orientador. Pastor Arquelau, de alguma forma você já tocou, ainda que muito rapidamente, muito sucintamente, mas eu quero que você nos diga também, até para nós termos a noção disso também, especialmente os mais jovens, e a sua vida acadêmica, como ela se desenvolveu para que hoje você esteja no patamar que você está, no que diz respeito às ciências, no que diz respeito à academia do conhecimento, enfim, a sua vida acadêmica. Bom, a minha vida acadêmica universitária teve início em 2004, né? Eu terminei o segundo grau, o antigo segundo grau, né? O de ensino médio, em 95, melhor dizendo, e à época, por decisão própria mesmo, eu decidi não fazer faculdade. Não fazer faculdade foi uma decisão que eu tive mesmo. Lembro que professores, mas por que você não vai fazer e tal? Eu disse, não vou fazer. Eu estava tão, vou usar uma palavra, que eu estava tão gamado no estudo bíblico, da Bíblia e de livros, né? Tão assim ansioso, que eu queria dedicar um tempo para a obra de Deus, já estava envolvido ali no ministério. Então eu decidi não fazer faculdade naquela época. Não me arrependo disso, também não aconselho, mas não me arrependo porque vejo que estava dentro do projeto de Deus na minha vida, né? E vim a fazer a faculdade em 2004, fiz o vestibular a primeira vez, né, depois de quase 10 anos, né? Passei, bem colocado. O curso que eu desejava lá atrás foi o que eu fiz, de fato, curso de letras, e em 2004, então eu já tinha 28 anos, né, de idade, estava mais amadurecido um pouco, e foi uma experiência muito importante para mim, porque eu tive acesso a um conjunto de conhecimentos que até então não tinha visto numa academia, né? Excelentes professores, né? Na Universidade Federal do Acre. E também tive contato nesse período com as ideologias que são inerentes a uma academia, né? Mas, graças a Deus, não fui influenciado por elas a ponto de comprometer a fé, né? Sobretudo porque não deixei de ser um leitor da Bíblia e de livros para fazer a faculdade. Fiz isso ao mesmo tempo, né? Então, 2004, 2008. Depois passei 4 anos sem fazer faculdade. E em 2012, eu tive o interesse de voltar novamente e comecei o curso de Direito, né? Fiz o curso que dura 5 anos. E nesse período também, pastor, eu fazia teologia. Então, lembro que no ano que eu comecei o curso de Direito, foi o ano que a gente, lá na cidade do Calafate, abrimos um núcleo, né, de teologia. E então, eu tanto estudava curso de Direito, faculdade, como fazia uma pós-graduação, uma especialização lato sensu, e também ministrava aula no curso de teologia e dava aula. Então, eu lembro que foi um período bem puxado, né, bem puxado. Às vezes eu saía do culto na terça-feira, na segunda-feira, já às pressas para poder concluir a atividade da pós-graduação, que era à distância, né? E a experiência da faculdade, da academia, trouxe benefícios também para a interpretação bíblica, para o estudo bíblico, né? E, ao mesmo tempo, o conhecimento que eu tinha, a familiaridade com o estudo da Bíblia e de livros cristãos,
também facilitava para mim a interpretação na faculdade, né, nas atividades. Então, isso foi uma coisa muito maravilhosa. E aí, por último, agora, acho que em 2019, eu fiz uma especialização em língua portuguesa e literatura, e aí eu tive a graça de conseguir fazer dentro de um livro bíblico, né, o meu TCC. Eu até... porque, assim, o que acontece? Quando você está fazendo uma faculdade, um curso, você finda tendo que ler aquilo que é passado ali, né? Claro. Aquilo que você gosta, às vezes você não vai ler. E aí eu disse, puxa, língua portuguesa é legal, mas como que eu faria para juntar o útil ao agradável, né? Aí eu tive a ideia e pedi conselho a alguns que entendiam mais do que eu, né? De fazer sobre o livro de Cantares, né? Livro de Cantares de Salomão. Ou Jó, fiquei naquela dúvida. E aí eu mandei para a orientadora, né? E ela aceitou que fosse sobre o livro de Cantares. Poxa. E aí eu fiquei muito à vontade, porque eu pude atender um requisito da faculdade e, ao mesmo tempo, me derramar naquele estudo, né, específico ali. Querido Arquelau, essa sua história, ela é lindíssima, é enriquecedora. Amém. Ela abençoa as nossas vidas. Agora eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais complexa, mas como você vivenciou isso, você não terá maiores problemas para responder. Muitos jovens da igreja entram na academia e perdem a fé. Mas você, exemplo de Daniel, entrou, manteve a sua fé e ela continuou crescendo, inclusive. E continua crescendo. Então, eu lhe pergunto, quais são os perigos que esses jovens enfrentam e muitas vezes, muitos deles até perdem a sua fé, a sua comunhão com Deus? Pastor, essa é uma preocupação grande, realmente, que a gente observa essa perda que a igreja do Senhor tem, muitas vezes, de pessoas, ao mesmo tempo que incentivamos os jovens a buscarem uma qualificação, a gente vê na prática que muitos vão realmente naufragam na fé, né? Então, parece que falta base bíblica e também teológica, né? E, sobretudo, ter a compreensão de que lá você vai encontrar qualificação na área que você está intentando ali se formar. Então, por mais qualificado que seja docente e são, né? Mas a área da fé não é com eles, a menos que seja uma faculdade de teologia. Né? Então, você tem que ir guardando a sua fé, e isso é o desafio para muitos, né? Porque às vezes ficam, talvez, tão maravilhados, né, com aquele conhecimento, e de repente alguém que eu diria que é antiprofissional, um docente, entrar numa área que não é a dele, né? Então a pessoa tem suas ideologias, mas quando ela entra com aquela ideologia para atingir a fé de alguém, então ele não está sendo profissional. E isso eu vivenciei na sala de aula, em algumas ocasiões, né? Então, aquele não é o propósito do professor. Falar sobre fé não é com ele naquele momento ali, né? E aí, se o cristão for tentar, evidentemente, debater isso, muitas vezes ele corre o risco de naufragar. Então, eu tive professores excelentes, né? E que às vezes ironizavam, evidentemente, né? E o que eu colocava na mente? Bom, o que eu quero aqui dele é o conhecimento nessa área que ele é bom, né? E aí respeitava aquilo, não debatia, porque não era o caso. Mas, pastor, eu lembrei de um episódio na Faculdade de Letras, né? E eu li um livro, à época, eu tinha acabado de ler um livro, inclusive indicado pelo pastor Valério, A Assinatura de Deus, né? Um livro de Grant Jeffrey, um livro muito bom, que não tem mais disponível em língua portuguesa. E na época eu gostei tanto desse livro que eu pedi vários para presentear. E presenteei 2 professoras minhas na época, né? E na última aula nossa, na aula da saudade, né? Essa professora já doutora, uma professora muito qualificada em literatura, e ela agradeceu publicamente na classe, né, pelo livro que eu havia dado para ela, porque, nas palavras dela, aquele livro ajudou ela a resgatar um pouco a fé que ela tinha perdido parcialmente quando fazia o doutorado, né? Então, ela tinha chegado ao doutorado e ela disse isso na sala de aula. Por isso que eu estou falando abertamente, né? Testemunho porque ela disse que aquele livro tinha ajudado ela, né,
a resgatar um pouco a fé dela. Ela era uma pessoa católica, mas que tinha sua fé, né? E aí eu fiquei gratificado. Então aquilo ali não tinha preço, né? Eu ouvi aquilo. E o que fiz foi isso, presentear um livro, né? Dentro do nível que o professor gostaria, evidentemente, né? E fazer a minha parte. Que maravilha! Então você observa que existem riscos, mas eles podem ser amenizados, atenuados. O pastor Arquelau já disse que uma das coisas que ajudou muito foi ele não abrir mão da teologia, do estudo da Bíblia, da leitura da Bíblia. Isso é fundamental. Pastor Arquelau, como é bom conversar contigo. Aí eu te pergunto, como você, que é de uma geração próxima à minha geração, como você vê hoje o crescimento teológico, especialmente dentro da Assembleia de Deus, e em que esse crescimento está contribuindo para os jovens obreiros, para os aspirantes e, consequentemente, para o benefício da igreja? Pastor, o benefício ele é permanente e ele vai além do benefício da igreja, porque o próprio obreiro, como cristão, como pessoa, né, ele vai ficar mais alicerçado. E hoje nós temos muitas facilidades de fato, né, para alcançar esse conhecimento, não para assimilar necessariamente, mas para ter acesso, né, a esse estudo. E o que percebo é que quanto mais a igreja investe no conhecimento, no incentivo, e o senhor é um grande incentivador dessa questão do estudo teológico. Obrigado. Porque às vezes até para alguns, se você disser estudo bíblico-teológico, porque a pessoa há ainda aquela entre Bíblia e teologia, né? Mas é bíblico-teológico, é algo realmente bíblico, né? E isso é intrínseco, né? Exatamente. Então isso alicerça. E eu fico muito maravilhado, confesso, com muitos dos nossos jovens aqui da Assembleia de Deus em Rio Branco, que participam, que estudam, que fazem o curso teológico. Quando a gente está dando aula, a gente vê muitos jovens, né? E a gente vê que eles estão ali por gostar, E eles ficam maravilhados com o que eles aprendem. E certamente, qualquer pessoa que ainda tem alguma resistência, se ela participar de fato, ela vai ter a ideia correta do que é estudar teologia. E isso, pastor, nos previne contra tantas ideologias que vêm aí, que fazem mal à igreja, que fazem mal à família e, consequentemente, à sociedade. É mesmo. Então, o estudo teológico, o estudo bíblico teológico é algo que nós não podemos abrir mão. E, graças a Deus, que a resistência tem acabado, tem diminuído bastante, né, pastor? Eu não diria que acabou totalmente, mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade, pastor, de ajudar o pastor João Correia, lá da BR-364, seu amigo, né? Grande amigo nosso, abrir um núcleo de teologia lá. Sim. Isso, eu acho que há uns 6 anos, mais ou menos, 6 anos atrás, mais ou menos. E o pastor dava gosto de ver os irmãos participando, né? Maravilha. Teve um irmãos que vinham de longe, de longe, sinal, pastor, né? de longe, muito bem lembrado, 40 quilômetros. Aí eu ia daqui para lá, ou então alguns outros iam, alguns colegas, o pastor Ismael chegou a ministrar aula lá, e aí eles vinham de longe participar do curso. E eu lembro de um depoimento de um senhor, acho que tinha uns 70 anos mais ou menos, cheguei a gravar na época, ele partiu para o Senhor esses dias, faleceu, e ele fez um depoimento tão bom de ouvir no dia do encerramento, né? E a gente via que ele estava realmente fascinado com o que ele tinha aprendido, né? Participado juntos ali. E isso dá a oportunidade de muitos mitos, muitas coisas que não são bíblicas serem retiradas, né? De forma sistemática ali no estudo, né? Então, é só para citar que em lugares mais difíceis, né? Também já tem essa preocupação dos nossos pastores, aí, nossos líderes, que querem realmente uma igreja mais qualificada na palavra de Deus. Glória ao Senhor nosso Deus. E você pode, então, descobrir que tem como melhorar, tem como crescer, tem como prosperar. Para encerrar a nossa conversa, pastor Arquelau, o senhor hoje faz parte do quadro de monitores da nossa idade e também
dar aula até mesmo para nível superior de teologia. Como você se sente como monitor, como professor, como instrutor de pessoas que estão sendo formadas para desenvolver um ministério cristão? Pastor, os sentimentos são vários, né? De gratidão a Deus, a liderança da igreja na sua pessoa, né? De responsabilidade muito grande mesmo, de honra. Para mim é uma honra, é um privilégio no melhor sentido possível, né? Integrar esse grupo, porque a gente está colaborando, né, para o crescimento espiritual, intelectual desses irmãos. E é um trabalho que eu faço com muita alegria, com muita dedicação mesmo, dentro das nossas limitações, né, de tempo, que é muito corrido. Realmente eu trabalho todos os dias e o dia todo, né, ali na UFAC. Já atuei também como professor substituto da UFAC e sou técnico administrativo já há 6 anos, né, há 8 anos, melhor dizendo. E conciliar o tempo é um desafio, mas é possível. E eu até falava para um amigo pastor, conversando com ele, acho que anteontem, né, sobre essa correria, né, sobre essa correria. E é lógico, se você for buscar justificativa para não estudar, você tem, né? Mas o que eu disse para ele é o seguinte, digo, olha, para a gente que tem o trabalho secular, é mais difícil. Mas tem que ter tempo, tem que tirar tempo, né? Para poder ter um conteúdo a mais, porque os irmãos esperam, pastor, esse título, pastor, o título de professor, de mestre, eu confesso que isso pesa muito mesmo, né? E aí, porque a impressão que se dá é que você entende, quando na verdade você é um aprendiz ainda, né? Sai um pouquinho da superfície, mas continua ainda ali. Aprendiz, exatamente. Mas é um privilégio muito grande, pastor, de poder colaborar como professor, como monitor da ETAD. Glória a Deus. Tivemos, portanto, esses momentos agradáveis aqui com o pastor Arquelau, que conversa majestosa, educativa, que nos proporciona um crescimento no conhecimento. Deus continue abençoando. Pastor Arquelau, as suas considerações finais, e eu já quero agradecer imensamente a sua participação. Pastor, eu agradeço o convite, agradeço o espaço, agradeço a Deus por esse momento, acima de tudo, e os nossos telespectadores. E aproveito para mandar um abraço ali para minha esposa Gessiana, os meus filhos Tiago, Ágata e Arthur. Amém. E a minha família no Calafate, que é muito grande ali. Glória, né? A Deus. Parte delas estão assistindo aí esse programa. E os nossos alunos da ETAD, todos aqueles que oram por nós aí e torcem pela gente. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado, Andrezinho, por mais uma vez cooperar conosco. Obrigado, irmã Jaine, por nos ajudar nesse momento. Obrigado a você que tem nos acompanhado através do canal 44.1, através das mídias, as redes sociais. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.